Olá, tudo bem com você? Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. E as araras canindé voltaram a fazer parte da floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. A espécie estava extinta há 200 anos. E dados recentes apontam que o homem está ficando cada vez mais infértil e o número de atendimentos relacionados à infertilidade masculina no SUS mais que dobrou ao longo da última década. E ainda, o céu apresentará condições favoráveis este ano para a observação de chuvas de meteoros no Brasil, momentos que ficarão marcados na vida dos amantes da astronomia. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Em 10 anos, o Brasil recebeu quase 300 mil pedidos de refúgio de venezuelanos. Esse é o maior número de refugiados de um único país no território brasileiro. E o Brasil é a quarta nação que mais recebe cidadãos do país vizinho. Segundo o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 6 milhões e 500 mil venezuelanos são refugiados em todo o mundo. No Brasil, só em 2025 foram 19.956 pedidos de refúgio de venezuelanos dos mais de 69 mil solicitações recebidas, segundo dados do Observatório das Migrações Internacionais, ficando atrás apenas dos pedidos vindos de cubanos. A maior parte dos pedidos é registrada em Roraima. Em 2025, foram 33.160 no estado, sendo 13.947 venezuelanos. O estado faz fronteira com a Venezuela. Apesar do alto número, os dados revelam uma desaceleração das solicitações nos últimos anos. Desde 2015, os pedidos de refúgio por parte dos venezuelanos passaram a crescer no Brasil, quando o país andino começou a enfrentar uma forte crise econômica. No ano seguinte, os venezuelanos já eram responsáveis pela maior parte dos pedidos registrados no Brasil, chegando ao pico em 2019. O país permaneceu como líder em solicitações até ser sugerido por Cuba no ano passado. No fim de 2025, o governo federal firmou um acordo no Supremo Tribunal Federal para envio de 115 milhões de reais ao governo de Roraima para suprir parte dos gastos estaduais com os venezuelanos. Para ser considerado refugiado, o Comitê Nacional para os Refugiados, se a pessoa fugiu de seu país devido a fundados temores de perseguição por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, conflitos armados, violência generalizada ou graves violações de direitos humanos. E as denúncias de trabalho escravo aumentaram em 2025 e bateram um novo recorde no Brasil. A construção civil e o agronegócio concentram o maior número de resgates de trabalhadores dos últimos 30 anos. Somente neste ano de 2025 foram feitos 4.515 registros. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o número representa um aumento de 14% em relação a 2024, quando já havia sido batido um recorde histórico, com 3.959 denúncias. Segundo a pasta, o crescimento reforça uma tendência de alta contínua, observada nos últimos anos, e evidencia a persistência do trabalho escravo contemporâneo no país. E entre os registros do ano passado, estão incluídas denúncias de trabalho escravo infantil, além de situações envolvendo adultos submetidos a jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, servidão por dívida e restrição de liberdade, características que configuram o crime. Janeiro de 2025 foi o mês com o maior número de denúncias já registradas desde a criação do Disque 100, em 2011. Foram 477 denúncias apenas no primeiro mês do ano. Segundo o Ministério, desde que o canal passou a receber registros sobre trabalho escravo, mais de 26 mil denúncias relacionadas a trabalho escravo e condições análogas à escravidão já foram feitas em todo o Brasil. De acordo com o último levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 65.600 pessoas já foram resgatadas de condições análogas à escravidão no país desde 1995.
Depois de 200 anos, as araras canidé voltaram à floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. A espécie estava extinta e, depois de um programa de reintrodução, a ave ganhou uma nova chance de vida. O retorno das araras canindés ao Rio de Janeiro, onde elas foram extintas há mais de 200 anos, foi acompanhado por especialistas. Nesta quarta-feira, elas finalmente foram soltas no Parque Nacional da Tijuca, onde ficaram por 7 meses, desde que chegaram em junho de 2025. Nesse período, elas fizeram treinamentos de voo, se ambientaram com a mata e realizaram transição alimentar. As 3 chegaram ao parque graças a uma iniciativa do projeto Refauna, com apoio do ICMBio, além de uma dezena de parceiros. Eles afirmam que o objetivo principal é, além de devolver à natureza uma espécie extinta e contribuir para a biodiversidade do ecossistema, é restabelecer interações ecológicas que as araras podem desempenhar, algumas exclusivas desse tipo de ave. A analista ambiental do ICMBio informou que essa é a 4ª espécie a voltar para o parque. O projeto teve início em 2010 e reintroduziu cutias, macacos, búzios e jabuticaba, que estão vivendo na floresta da Tijuca e encontrando tudo o que precisam, como frutos, água potável e árvores em pé. Segundo especialistas envolvidos no projeto de reintrodução dessas aves, é um dia histórico no combate à defaunação da Mata Atlântica. As araras ganharam a oportunidade de viver livremente. E grandes quantidades de camarões foram encontradas nas margens da reserva natural que fica na ilha Yemenita de Socotra, levando os moradores locais a pedir às autoridades investigações científicas e urgentes sobre a causa desse número expressivo de morte em massa desses animais. Socotra é um arquipélago remoto no Oceano Índico, pertencente ao Iêmen, famoso por suas paisagens singulares e biodiversidade única. E foi bem neste local, chamado de cenário alienígena, que um fenômeno curioso chamou a atenção dos moradores e do mundo. Uma quantidade enorme de camarão foi encontrada nas margens da reserva natural de Dituá, em Calanciá. Hoje estamos testemunhando um surto em Calanciá, onde dezenas de toneladas de camarão foram trazidas pela correnteza até a costa. Este é um fenômeno sem precedentes na ilha de Socotra. É também a primeira vez que uma quantidade tão grande apareceu e pereceu ao longo das margens da reserva natural de Dituá. É um fenômeno estranho e pedimos às autoridades competentes, incluindo os departamentos de pesca e meio ambiente, que realizem estudos e convoquem especialistas para determinar as causas desta mortandade em massa, que ameaça os recursos pesqueiros. A população local conta que houve um fenômeno anterior envolvendo a morte em massa de golfinhos no arquipélago. É uma pena que tanto camarão não tenha como destino um bom almoço de verão. Um pesquisador brasileiro descobriu que apenas com injeções é possível acabar com uma hérnia de disco. A técnica é minimamente invasiva e eficaz para pacientes que não respondem ao tratamento conservador, que consiste em fisioterapia, medicação e acupuntura. A hérnia de disco ou profusão discal é a principal causa de dor ciática, afetando de 1 a 5% da população anualmente. Trata-se daquela dor terrível aguda, que começa nas costas e parece que desce queimando pela perna. A condição chamada radiculopatia lombar é um dos principais motivos que levam as pessoas a buscar um médico por causa de dor e incapacidade. Nessa condição, a dor acontece porque uma raiz nervosa na base da coluna está sendo apertada ou está muito inflamada. Essa inflamação gera sinais de dor superpotentes para o cérebro. Quando o corpo não consegue se curar sozinho, o tratamento conservado envolve fisioterapia, medicação, acupuntura, correções posturais e mobilização articular. Quando isso não resolve, a opção seria a cirurgia ou injeções epidurais, que nem sempre são precisas. A nova técnica, chamada infiltração epidural transforaminal infraneural utilizando corticosteroides, é indicada justamente para esses casos que não respondem ao tratamento conservador, desde que o paciente ainda não tenha déficit motor, a fraqueza muscular. No estudo, os pesquisadores incluíram casos de 99 pacientes que foram submetidos à nova técnica, sendo 45 homens e 54 mulheres. Quando ela chega no lugar exato, o medicamento anti-inflamatório é administrado diretamente no foco da inflamação. Os resultados mostraram que 6 meses após o procedimento, 86% dos pacientes estavam sem dor. Também houve melhora na qualidade de vida. Os pacientes saíram de um nível de incapacidade grave,
onde tarefas simples do dia a dia são um desafio para um nível mínimo. Isso significa poder voltar a trabalhar e caminhar sem dor, por exemplo. Além disso, como se trata de uma abordagem minimamente invasiva, a recuperação é mais rápida. Em 14% dos casos, os pacientes precisam passar pela cirurgia, mesmo fazendo esse tratamento. Um estudo mostrou o avanço das metas de autocuidado, alimentação saudável e bem-estar dos brasileiros. Os dados apontaram um desejo maior em fazer exercícios este ano. E as mulheres estão na liderança por essa busca de hábitos saudáveis. Segundo o levantamento, os brasileiros chegam a 2026 com novas prioridades. Exercícios físicos, comida de verdade e equilíbrio emocional se destacam como metas centrais e as mulheres saem na frente nessa virada de chave. A pesquisa mostra que 67% dos brasileiros pretendem praticar mais atividade física. Entre as mulheres, o engajamento é ainda maior. 71% afirmam que querem se exercitar mais, reforçando o protagonismo feminino na adoção de hábitos saudáveis. Além das intenções gerais, o levantamento detalha as estratégias que os brasileiros pretendem adotar para transformar esses objetivos em realidade. A valorização da comida feita em casa se destaca, reduzindo o consumo fora do lar, um movimento associado à busca por mais controle sobre ingredientes e qualidade nutricional. A redução de ultraprocessados também aparece como prioridade. Para 64% dos participantes do estudo, a meta é aumentar o consumo de alimentos frescos e minimamente processados. Já 59% deles dizem que pretendem observar com mais atenção o valor nutricional e a presença de ingredientes saudáveis nos produtos que compram, tornando o consumo mais consciente. Dietas específicas também surgem como alternativa, como alimentação à base de plantas, dieta mediterrânea ou estratégias de baixo carboidrato. O otimismo é expressivo. 91% dos brasileiros se dizem confiantes de que conseguirão cumprir os objetivos traçados, especialmente aqueles ligados à saúde, ao autocuidado e à qualidade de vida. Uma mudança que representa mais prevenção e mais chances de tratamento precoce. O teste do pezinho em Mato Grosso do Sul agora identifica mais de 40 doenças. Antes, o exame detectava apenas 7. Todo o material coletado no estado é analisado no Instituto de Pesquisa, Ensino e Diagnóstico da APAE. Uma picadinha e algumas gotinhas de sangue são coletadas do calcanhar do bebê. O teste do pezinho é essencial para o diagnóstico precoce de doenças raras. Somos o terceiro estado brasileiro a estar fazendo o teste mais ampliado. Então, ele vai evitar muitas sequelas, principalmente neurológicas, né? E até a morte, dependendo da gravidade da doença. A partir de agora, Mato Grosso do Sul passa a diagnosticar mais de 40 doenças pelo teste do pezinho. Antes, eram só 7. As amostras de sangue coletadas em todo o estado são analisadas na capital, aqui no Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnóstico da APAE. O teste do pezinho deve ser realizado preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. A expectativa é que em Mato Grosso do Sul sejam realizados aproximadamente 3.000 testes por mês. Esse teste, o que muda são as metodologias, né? Para os 7 exames a gente usava uma metodologia e agora nós vamos trabalhar com metodologias diferenciadas. A criança nasceu, após 48 horas ela pode realizar o teste, então o preconizado é do 3º ao 5º dia. Se ela ficar mais de 48 horas, ela pode colher no hospital, senão ela tem que procurar uma unidade básica mais próxima de sua casa para poder estar realizando esse teste. O teste, que na rede particular custa de R$ 800 a R$ 1.300, é oferecido gratuitamente pelo SUS. No 4º dia de vida da Tereza, a Isabela já trouxe a pequena para fazer o exame. Desde o comecinho da vida, a gente já ficar atento, prestando atenção e poder diagnosticar alguma coisa já de início. Foi rápido, mas para a mãe é sempre uma dor no coração, né? Furar. Mas foi bem rapidinho.
Faz 2 anos que janeiro está sendo conhecido como o mês branco, dedicado à promoção da saúde mental e emocional. Uma iniciativa inspirada por movimentos como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. O que não falta são candidatos a cuidados especializados nesta área. O primeiro mês do ano é simbolicamente associado a recomeços, reflexões e novos projetos. A escolha do nome Janeiro Branco remete à ideia de uma folha em branco, um incentivo para as pessoas reescreverem suas histórias e priorizarem a saúde mental, refletindo sobre emoções e buscando uma melhor relação com elas mesmas. Há quase 4 anos, o universitário Felipe Sampati sentiu na pele como os transtornos psicológicos podem afetar a vida de cada pessoa. Ele percebeu os primeiros sinais logo após a pandemia da Covid-19 e, em seguida, veio o diagnóstico da fobia social. Eu tinha muito medo de sair na rua por medo de ser julgado. É um pensamento muito racional que a gente tem. Eu sentia muito tremores na perna, eu via a pessoa de longe, já começava a pensar em 1000 coisas, e um pensamento ia tomando conta de outro pensamento e gerando cada vez mais medo. Então era preferível ficar em casa do que sentir esse medo, esses sintomas. A psicóloga clínica Keila Lenes ressalta que após a pandemia, os casos de depressão e ansiedade se intensificaram. Mas atualmente outros transtornos como o burnout ou a síndrome de esgotamento profissional têm sido mais frequentes. Vamos pegar um pós-pandemia, isso cresceu de forma absurda, principalmente a ansiedade. E aí a gente pode puxar para vários transtornos de ansiedade, né? Um excesso de preocupação, onde a gente fala de uma ansiedade generalizada, fobias sociais, transtorno de pânico, depressão também. E mais atualmente o burnout, né, que não é ainda um diagnóstico oficial, mas ele existe. É como se fosse um transtorno depressivo mais relacionado ao trabalho, uma exaustão relacionada ao trabalho. Em 2026, a campanha traz o convite para respirar e repensar as relações com o tempo, com as emoções e com a vida. Os post-its, antes símbolos de pressa, tarefa, urgência, agora se tornam veículos de comunicação da campanha. Pequenos lembretes que carregam mensagens de cuidado, bem-estar emocional e qualidade de vida para indivíduos, instituições e comunidades inteiras. Cada papelzinho desse transforma o lembrete de pressão em humanidade, incentivando a desaceleração e a reorganização da vida emocional. A campanha Janeiro Branco traz dados alarmantes sobre a saúde mental no Brasil. O país lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada, o que equivale a cerca de 18 milhões de brasileiros. Em 2024, o Brasil registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho devido a transtornos mentais. Esse é o maior índice da última década, segundo dados do Ministério da Previdência Social. A Organização Mundial da Saúde, OMS, apontou que a pandemia da Covid-19 gerou um aumento de 25% nos casos de transtornos mentais globalmente. Em 2025, cerca de 52% dos brasileiros consideraram a saúde mental o principal problema de saúde do país, superando até mesmo o câncer. Estimativas sugerem que 57,7% dos brasileiros terão alguma experiência com transtorno mental ao longo da vida. A campanha Janeiro Branco utiliza esses dados para enfatizar a importância da prevenção e do cuidado contínuo. Então, buscar ajuda é ter coragem. Coragem de buscar autoconhecimento, de fazer um movimento diferente na sua vida. Hoje, a gente tem atendimentos de forma gratuita pelas universidades, né? Tem os serviços de psicologia aplicada. A gente tem também o Centro de Valorização à Vida, que o número é 188, né? Então tem uma rede de apoio emocional. Temos muitos psicólogos atendendo por convênios, né? Para quem tem, né, essa disponibilidade. E a gente também tem os atendimentos de forma particular, que tem o SUS também, né, pensando na parte da psiquiatria. É muito importante se você não tem uma rede de apoio familiar ou de amigos, há uma maneira assim de você solucionar essas questões, e a terapia ela ajuda bastante, com certeza. A Anvisa aprovou a comercialização de mais um medicamento contra a doença de Alzheimer. O remédio é indicado para os pacientes com dificuldade de entendimento e demência leve.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou na última quinta-feira a aprovação de mais um medicamento considerado inovador para a doença de Alzheimer, transtorno neurodegenerativo que interfere nas funções cognitivas e na autonomia de idosos. O lecanemab, de nome comercial Leqembi, é um anticorpo monoclonal administrado por infusão e é indicado para pacientes diagnosticados com comprometimento cognitivo e demência leve, além de confirmação de presença no cérebro da proteína beta-amiloide, associada ao desenvolvimento da condição. A principal medida de eficácia do remédio foi a mudança nos sintomas após 18 meses, avaliada por meio da escala de avaliação de demência. A agência explicou que essa escala avalia a gravidade da doença e inclui questões que ajudam a determinar o quanto a vida diária do indivíduo foi afetada pelo comprometimento cognitivo. Para usar o medicamento, o paciente não pode carregar mutação do gene APOE4, que aumenta o risco de Alzheimer e também eleva a chance de efeitos colaterais graves do medicamento. O recurso é um dos primeiros que, de fato, modifica a evolução da doença, tendo demonstrado uma redução, ainda que modesta, no ritmo da perda cognitiva entre os pacientes. No entanto, além do benefício modesto, outros fatores que dificultam a adesão ao fármaco são os preços elevados e o risco de efeitos colaterais graves. Os especialistas lembram ainda que a maioria dos testes clínicos desses remédios foram realizados nos Estados Unidos e na Europa, com populações mais homogêneas geneticamente, diferente de como é no Brasil. Por isso, é considerado que será importante avaliar a eficácia e a segurança desses medicamentos na população brasileira. Quando um casal enfrenta dificuldades para engravidar, a atenção inicial costuma se voltar para a mulher. No entanto, dados recentes e a própria ciência mostram que a realidade é bem diferente. O número de atendimentos relacionados à infertilidade masculina no Sistema Único de Saúde, o SUS, mais que dobraram ao longo da última década. Na literatura médica, a infertilidade é definida quando não ocorre gravidez após 1 ano de relações sexuais regulares, sem o uso de métodos contraceptivos. Nos casos que a mulher tem mais de 35 anos ou quando existem fatores de risco conhecidos, a investigação costuma começar antes. Em 2015, os registros já davam indícios que o assunto estava se tornando cada vez mais sério. Foram registrados 725 atendimentos. Em 2024, chegou ao maior número da série histórica, com 2,5 mil casos. Em 2025, até o mês de setembro, já haviam sido contabilizados 1,5 mil registros. Os dados reúnem atendimentos ambulatoriais e hospitalares registrados nos sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares e não correspondem a um número de pessoas nem a diagnósticos definitivos, já que o mesmo paciente pode realizar mais de um atendimento ao longo do tempo. Depois de oscilações ao longo dos anos, os registros começaram a subir de forma mais consistente a partir de 2021, período que coincide com a retomada dos atendimentos após a fase mais crítica da pandemia de Covid-19 e com a ampliação do acesso aos serviços de saúde. Especialistas destacam que o crescimento não representa apenas mais procura por consultas. Eles também refletem uma maior ocorrência de fatores que prejudicam a fertilidade masculina. Entre as causas mais frequentes, especialistas destacam a varicocele, que é a dilatação das veias dos testículos, que está presente em até 40% dos casos. E é potencialmente tratável, além de alterações hormonais, infecções do trato genital, doenças genéticas e sequelas de tratamentos oncológicos. Nos últimos anos, porém, fatores ligados ao estilo de vida e ao ambiente têm ganhado peso crescente. Entre as principais causas de infertilidade estão varicocele, condição comum em muitos casos tratável, alterações hormonais, frequentemente associadas ao uso de testosterona e anabolizantes. Infecções do trato genital, como clamídia, que pode deixar sequelas. Obesidade, tabagismo e consumo excessivo de álcool. E efeitos tardios de tratamentos oncológicos, como quimioterapia e radioterapia. Em termos populacionais,
A obesidade, sedentarismo e o uso de substâncias acabam tendo um impacto maior do que os fatores genéticos conhecidos, porque são muito mais prevalentes, explicam especialistas. Mas o corpo humano vai mudando com o tempo. A fertilidade masculina não permanece estável ao longo da vida. Após os 40 anos, ocorre uma redução progressiva da qualidade do sêmen, com queda na contagem e na mobilidade dos espermatozoides e aumento de alterações genéticas. Existe uma ideia muito difundida de que apenas a idade da mulher interfere na fertilidade, e isso não é verdade, segundo especialistas. A idade paterna avançada pode dificultar a gravidez e aumentar o tempo necessário para o casal conseguir engravidar. Na maioria das vezes, a infertilidade masculina não provoca sintomas. O homem se sente saudável e mantém a função sexual preservada, descobrindo a alteração apenas após meses ou anos tentando engravidar. Uma parcela significativa dos casos de infertilidade masculina é reversível, especialmente quando está relacionada a causas adquiridas. Por isso, é importantíssimo o tratamento de varicocele, correção de infecções, mudanças de estilo de vida, entre outros, podem ajudar. No entanto, quando essas medidas não são suficientes, entram em cenas as técnicas de reprodução assistida. Em cerca de 20% dos casos, porém, a causa exata da infertilidade não é identificada. E quase 44 mil toneladas de lixo foram retiradas do Rio Pinheiros, em São Paulo, no ano passado. E esta montanha não para de crescer. O Rio Pinheiros, um dos principais cartões postais de São Paulo, também revela um problema antigo e ainda bem presente. Só no ano passado, quase 44 mil toneladas de lixo foram retiradas dos 25 quilômetros do canal, um volume que não para de crescer e que mostra como o descarte irregular ainda é um desafio para a cidade. O governo de São Paulo acabou de registrar uma marca impressionante. Foram retiradas mais de 100 mil toneladas das águas do Rio Pinheiros nos últimos 2 anos. Para você ter uma ideia, isso daria para encher 5 mil caminhões de lixo. Só essa limpeza custou cerca de 169 milhões de reais. É um dinheiro que sai do nosso bolso para limpar algo que, na verdade, nem deveria ter chegado ao rio. O que aparece na superfície do rio é apenas uma parte do problema. Todos os dias, equipes trabalham sem parar para retirar o lixo que chega pelo descarte irregular e pelas chuvas que arrastam muita sujeira para o canal. O resultado desse esforço está nos números que não param de crescer e revelam o tamanho do desafio ambiental no coração de São Paulo. A minha sugestão, baseada em exemplos internacionais e no sucesso de projetos locais como o Smart Sampa, é o uso da visão computacional para uma gestão preditiva. Se já usamos câmeras inteligentes para a segurança urbana, podemos aplicar essa mesma tecnologia para monitorar o descarte e interceptar o lixo antes dele se espalhar. O caminho é unir essa inteligência de dados com estratégias da psicologia ambiental e assim engajar o cidadão no cuidado com a cidade. Um Rio Pinheiros limpo exige engenharia moderna e um novo olhar sobre o comportamento urbano. São Paulo tem a tecnologia e a capacidade para ser uma referência global em sustentabilidade. De 2023 para 2025, o aumento foi constante, mais de 34 mil toneladas. Em 2024, o número passou de 38 mil. Em 2025, chegou a quase 44 mil toneladas de lixo retirado. Entre os resíduos, garrafas PET, embalagens de isopor e brinquedos, e até objetos de grande porte, como sofás e colchões. Desde 2003, o custo desse trabalho já ultrapassa 199 milhões de reais. Os dados podem ser acompanhados em tempo real pelo lixômetro, instalado no Parque Bruno Covas,
às margens do Rio Pinheiros. Um painel que mostra todos os dias que a limpeza avança, mas a conscientização ainda precisa caminhar junto. A educação ambiental ainda não é realidade em boa parte das escolas no Brasil. Um levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas revelou que em 60 mil escolas no país não se fala nada sobre a degradação do ambiente e as mudanças do clima. O ensino sobre meio ambiente foi incorporado à Constituição de 1988. O texto estabelece que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades de ensino, tanto no âmbito formal quanto no não formal. Mesmo com a previsão constitucional, os dados mais recentes apontam falhas na aplicação dessa política. Segundo a secretária de Educação Continuada, a alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão, um dos fatores que explica o desempenho abaixo das expectativas é a paralisação da Política Nacional de Educação Ambiental no governo anterior. De acordo com o órgão, houve interrupção do apoio técnico e financeiro às secretarias estaduais e municipais, o que comprometeu a execução das ações nas escolas. As regiões Sudeste e Norte registraram os piores índices entre as regiões do país, com grande número de escolas que não realizaram nenhuma ação de educação ambiental em 2024. Na capital paulista, mais da metade das instituições de ensino declararam não ter desenvolvido atividades sobre o tema. O Paraná apresentou o melhor desempenho do país, com 95% das escolas declarando a realização de ações voltadas à educação ambiental. Na sequência, Tocantins, Santa Catarina e Espírito Santo também aparecem entre os estados com melhores resultados. Ainda assim, os percentuais indicam que a implementação da educação ambiental no Brasil segue abaixo do ideal. Os cientistas descobriram que nos últimos 10 mil anos, a Groenlândia perdeu uma camada de gelo de 2.000 quilômetros quadrados. Se isso acontecer de novo, o nível do mar poderá subir em até 70 centímetros. É mais uma estatística para provar a necessidade de cuidado com o aquecimento. A conclusão dos cientistas veio da análise de rochas retiradas debaixo do domo de Prudhoe, no topo da camada de gelo da Groenlândia, durante uma expedição realizada em 2023. Lá, eles descobriram que as rochas continham assinaturas químicas que indicam que o domo de Prudhoe derreteu completamente em um período em que as temperaturas globais não eram muito diferentes das atuais. O resultado reforçou a preocupação dos pesquisadores de que esse tipo de derretimento pode voltar a ocorrer. Os estudos dos cientistas mostraram que as temperaturas do Ártico aumentaram 3 graus Celsius apenas nas últimas 5 décadas, atingindo níveis de calor semelhantes aos registrados quando o domo de Prudhoe desapareceu pela última vez. Segundo os cientistas, entender como o gelo reagiu ao aquecimento no passado ajuda a prever os impactos das mudanças climáticas nas próximas décadas. A Groenlândia é atualmente a maior contribuinte individual para a elevação do nível do mar no planeta. Os pesquisadores alertam que o Ártico é a região que mais aquece no mundo e que a camada de gelo da Groenlândia é extremamente sensível às variações de temperatura. A pesquisa ganhou ainda mais relevância em meio ao debate político em torno da Groenlândia. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender que o país tenha controle sobre a ilha, alegando interesses estratégicos e econômicos na região. Trump frequentemente minimiza ou nega o consenso científico sobre as mudanças climáticas, chegando a classificá-las como uma grande mentira. O interesse do ex-presidente na Groenlândia está ligado, entre outros fatores, às oportunidades criadas pelo degelo. A redução do gelo polar abre novas rotas marítimas para o comércio e facilita o acesso a vastas jazidas inexploradas de minerais e terras raras, além de reforçar a importância estratégica da região para a defesa militar dos Estados Unidos. O índice de desmatamento caiu 9% em 2025, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, e os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Apesar da redução nos 2 biomas, a pressão sobre desmatamento ainda continua. O índice de desmatamento na Amazônia foi o menor em 8 anos e o terceiro ano consecutivo de redução na área sob alerta de desmatamento do bioma. No Cerrado, foi a taxa mais baixa desde 2021 e o segundo ano consecutivo de redução no bioma, após um período de forte avanço no desmate. As quedas, segundo o governo federal, foram impulsionadas por um reforço das ações de fiscalização e controle ambiental,
aumento da cooperação entre órgãos como o IBAMA e a Polícia Federal e maior presença de brigadistas no campo. A Amazônia perdeu ao longo das últimas décadas uma área equivalente ao tamanho da França, e o bioma pode se aproximar de pontos críticos de degradação irreversível, caso pressões como fogo, secas severas e expansão agrícola persistam. Incêndios florestais, muitos deles considerados criminosos ou deliberados por atores econômicos, foram identificados em relatórios ambientais como dos fatores que compõem um padrão preocupante de destruição da floresta, mesmo em anos de redução formal de desmatamento. No plano político, a redução consecutiva de desmatamento tem sido usada pelo governo federal como evidência de que a pauta ambiental foi tratada como prioridade dentro da sua agenda climática e de combate às mudanças do clima. Autoridades destacam o compromisso com a meta de desmatamento zero até 2030, reforçando em fóruns internacionais como a COP30. Por outro lado, organizações não governamentais e pesquisadores alertam que a persistência de pressões estruturais, como pressão por terras, conflitos fundiários e fragilidades na fiscalização em áreas remotas, pode comprometer a tendência positiva. As viagens feitas em carros de aplicativo custam mais caro aos domingos e no período da madrugada. A diferença em relação aos dias úteis é o horário comercial passa dos 50%, segundo um levantamento feito por uma empresa especializada nesse tipo de serviço. O estudo mostra que os preços das viagens por aplicativos não variam apenas conforme a distância e a demanda, mas são impactados também pelo dia da semana e horário da viagem. Segundo a análise, o ticket médio das corridas aos domingos chega a R$ 19,59, contra R$ 15,82 nos demais dias da semana, o que representa um aumento de 24% no valor das viagens. Na madrugada, o salto é ainda maior. O ticket médio sobe para R$ 24,12, enquanto no restante do dia, o valor médio é de R$ 15,88, uma alta de 52%. Nesse período, o valor médio do quilômetro chega a R$ 3,74 contra R$ 3,31 no restante do dia, um crescimento de 13%. A análise foi feita a partir de informações da plataforma Machine, sistema usado por aplicativos regionais de mobilidade e delivery em diversas cidades brasileiras. O céu apresentará condições favoráveis este ano para a observação de chuvas de meteoros no Brasil. Isso porque a ocorrência desses eventos astronômicos, como os tradicionais Geminidas e Orionídeas, coincidirá com fases da Lua menos luminosa, o que garante maior escuridão e baixo risco de a luminosidade ofuscar os fenômenos. Os meteoros são pequenos corpos gelados celestes que, ao entrar na atmosfera da Terra, queimam total ou parcialmente por conta do contato com a atmosfera. A trajetória desses pequenos grãos rochosos, quando incandescem, chegam a deixar um rastro forte e brilhante no céu. Em alguns casos, podem formar até faíscas, que são as chamadas estrelas cadentes. Terão chuvas de meteoros durante o ano todo. Entre elas se destaca a Geminidas, considerada uma das mais intensas e confiáveis chuvas de meteoros do calendário. O fenômeno atingirá seu pico em 14 de dezembro, quando poderá apresentar uma taxa horária zenital de 150 meteoros por hora. Este ano, a Geminidas vai ocorrer sob lua crescente, ou seja, com baixa iluminação, e o satélite natural da Terra estará apenas 30% iluminado, o que vai garantir um céu escuro durante toda a noite. Os meteoros Geminidas provocam uma taxa de 100 a 150 meteoros por hora, a depender do local e condições do céu do observador. A velocidade de entrada dos fragmentos é de 35 km, o que é considerado um deslocamento lento. Outra chuva também aguardada é Orionídeas, que ocorrerá em outubro com pico previsto para o dia 21. Esta chuva é causada pelos detritos do cometa Halley e será possível ver pelo fato da lua estar na sua fase crescente, o que permite algumas horas da madrugada sem o seu brilho intenso, garantindo uma boa visibilidade do radiante na constelação de Órion. É uma das constelações mais reconhecidas no céu noturno e pode ser vista de todo o mundo.
E a maneira mais fácil de encontrar o Órion é sair em uma noite clara e procurar 3 estrelas brilhantes, próximas uma das outras, formando uma linha quase reta. No ano passado, os observatórios astronômicos gaúchos registraram a chuva de meteoros Delta Aquaridas no sul durante as madrugadas dos últimos dias. O fenômeno pode ser visto em agosto. Na cidade de Taquara, região metropolitana de Porto Alegre, foi captado imagens de aproximadamente 1.044 meteoros no céu somente durante a madrugada. Foram, em média, 58 meteoros por câmera em todas as direções, com 18 câmeras em operação. Além disso, 227 meteoros foram capturados por uma única câmera de alta resolução, integrante da Global Meteor Network, instalada no Santa Maria Tecnopark, na região central do Rio Grande do Sul. O momento é esperado por milhares de brasileiros. E para acompanhar as chuvas de meteoro que ocorrerão este ano, lá vai algumas dicas. Saber o dia que está previsto para cair um meteoro, escolha um lugar escuro e afastado das luzes urbanas. Deite confortavelmente e olhe para o céu. Evite olhar para as telas ou luzes artificiais por pelo menos 20 minutos para acostumar os olhos à escuridão. E mire a visão para a direção norte do céu. Depois, é só aproveitar o espetáculo que somente o universo pode proporcionar. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!